E meu povo lindo, Shalom, graça e paz. Estamos aqui mais um dia na nossa live semanal do Profiteia. E hoje nós vamos falar sobre os dons de Cristo e vamos falar sobre o dom do Mestre. Sim, iremos falar sobre aquele que é vocacionado, chamado pelo Senhor para ensinar o seu corpo, para ministrar o seu corpo, para doutrinar o seu corpo. E nós temos aquele conceito de que doutrina é algo ruim, né? Na verdade, não, doutrina é algo extremamente sadio, desde quando seja a sã doutrina, desde quando seja a doutrina de Deus, desde quando seja a palavra de Deus, desde quando não haja doutrinas humanas inseridas dentro da doutrina. A doutrina de Deus sempre será boa, sempre será pura, sempre será santa, sempre será instrutiva, sempre será edificante, sempre será a verdade, porque isto é a doutrina de Deus, a palavra de Deus é a verdade. Então o mestre é chamado para convocar a verdade, e quão melhor seríamos se nós tivermos em nossa geração hoje mestres verdadeiramente ativados e fluindo no ofício de mestre. Quão diferente seria a igreja hoje se nós tivéssemos mestres fluindo dentro das escrituras, dentro da palavra, com profundidade de revelação. Uma das funções dos mestres é arrancar da igreja toda mentira, tudo aquilo que não é proveniente da verdade, tudo aquilo que não é proveniente da palavra de Deus. Então, quando nós entendemos a importância do ofício do mestre, nós damos valor real para ele, né? Então vamos fazer o seguinte: você entende que essa live é importante, então vamos convidar alguns amigos para fazer parte dessa live. Pega o seu aviãozinho aí, eu vou pegar o meu e vamos enviar para algumas pessoas aí, convidando essas pessoas para estarem participando da nossa live de hoje, né? Vamos enviar, pega aí, me ajuda aí, o aviãozinho, e vai enviando para todo mundo que você puder enviar, convida geral para estar aqui com a gente. Hoje foi um dia daqueles extremamente cansativo, mas eu não abro mão de estar aqui com vocês, né? De ter esse momento de edificação aqui do Profiteia e poder liberar uma palavra de Deus aí sobre a vida de vocês, né? Quero cumprimentar essa galera que está na live de hoje: Bruna, Claudinha, Claudete, Ju, Jaqueline, Nete, K. Monteiro, lá de Guanabi, né? Alceli, lá do Rio de Janeiro, que está sempre aqui presente. Meu Deus, o Profiteia alcançando Rio de Janeiro aí. Shalom na vida de vocês, paz do Senhor na vida de vocês. Que Deus abençoe a vida de vocês de maneira extraordinária e sobrenatural. Eu vou dar aqueles minutinhos iniciais para a gente poder entrar e a gente começar a falar sobre o dom do mestre. Quão importante é que o dom do mestre seja ativado, e que as pessoas compreendam a sua vocação como mestre, o seu chamado como mestre, que as pessoas entendam a importância de ter mestres ativados na igreja de Jesus, né? É fundamental. Eu, por exemplo, apesar de ser profeta, né, também tenho o dom de mestre, e eu entendo que todo profeta tem que ter dom de mestre. Eu converso isso com todos os profetas que caminham comigo, o como importante é que os profetas sejam profundos na palavra, para que não haja um desequilíbrio, entre o espiritual e os fundamentos que são as escrituras. Eu conheço muitos profetas que, quando eles começam a falar de mundo espiritual, eles saem de um campo onde as coisas são escriturais, saem do fundamento onde é a palavra. E nós precisamos ser como cristãos bereanos, né? Temos que ser profundos na palavra. Não dá para ficar vivendo no raso nas escrituras. A gente tem que ter conhecimento profundo da palavra. Então, quando entra no místico demais e sai do que é escritural, sai do que é bíblico, sai daquilo que é verdade revelada de Deus, nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque Deus tem compromisso por zelar pela palavra dele. Deus zela pela palavra dele. Deus não zela pela minha vontade, Deus não zela pela sua vontade, Deus zela pela palavra dele. E quando a nossa vontade está alinhada com a palavra de Deus, aí sim Deus zela pela nossa vontade, porque a nossa vontade está alinhada com a palavra dele. Então, 1 João diz que tudo aquilo que nós orarmos segundo a vontade de Deus
será feita. Então é por isso que é importante nós sermos profundos em palavra, porque quanto mais profundos em palavra formos, seremos profundos na verdade. Quanto mais profundos na verdade formos, seremos mais profundos em Deus, porque Jesus é a própria verdade, Ele é a palavra revelada. E quanto mais profundos formos na palavra revelada em Jesus, menos engano, menos mentira teremos em nosso meio e muito mais prósperos seremos em todos os ambientes da nossa vida, porque quanto mais verdade de Deus você tiver em sua vida, mais próspero você vai ser, né? Deus é zeloso pela verdade, o pai da mentira é o diabo. Então presta atenção, todo engano, toda mentira que nós temos em nosso meio como igreja, como corpo de Cristo, ela procede do diabo, porque Deus é Senhor da verdade, né? Jesus é a verdade. Então o pai da mentira é o diabo, então tudo que é engano, né? Qual foi a primeira coisa que o diabo fez, já começando o profeté de hoje? Qual foi a primeira coisa que o diabo fez no Éden? Ele fez perverter a verdade. Ele introduziu o engano, ele introduziu uma doutrina mentirosa. E por introduzir uma doutrina mentirosa, ele conseguiu fazer com que Adão e Eva caíssem. Preste atenção na seriedade disso. Se Adão tivesse sido mais atento, ou estivesse mais atento, ou Eva estivesse mais atento àquilo que havia sido comunicado a eles, nós não teríamos a queda. Se eles fossem mais fiéis à verdade, nós não teríamos a queda. Então, por que os mestres são importantes na igreja de Jesus? Porque os mestres trazem a verdade à tona. E permitindo que a verdade venha à tona, o engano não tem espaço para entrar. Por exemplo, na sua vida natural, se você sabe que algo é mentira, você vai dar credibilidade para a mentira, você vai dar credibilidade para aquela situação que pode te colocar em risco, sabendo que ela é mentirosa. Eu tenho uma pessoa que eu conheço que ela mente muito, mas ela mente compulsivamente, assim. E tudo que ela fala acabou caindo em descrédito. Por quê? Porque ele mente tanto que a verdade, ainda que ele esteja falando a verdade, não tem mais credibilidade. Então ele perdeu toda a credibilidade por causa da mentira. Porque ninguém dá valor para a mentira. Pensa aí, se eu te der 15 mil reais, você tem 15 mil reais na mão, eu falo assim, cara, e é uma propaganda mentirosa, tá? E você sabe que é mentirosa. Eu vou te dar uma oportunidade de você investir em algo que esses 15 mil reais seu vão virar 75 mil reais. Aí a pessoa vai olhar para mim e falar, uau, eu vou lucrar 300%, vou investir nesse negócio. E você vai lá e faz um investimento. Você vai investir sabendo que é mentira? Não vai, porque só a verdade tem credibilidade. A mentira não tem credibilidade nenhuma. Então, quanto mais mestres nós tivermos na igreja ativados, homens profundos em palavra, homens que são profundos na doutrina de Deus, na palavra de Deus, menos mentira nós teremos, menos engano nós teremos. E o engano é aquilo que destrói o homem, porque o engano destruiu o homem no Éden. O engano, desde o iníciozinho dos tempos, ele destrói vidas. O engano, desde o início dos tempos, ele destrói história de pessoas, né? O engano destruiu a história de Adão. Então é importante que nós sejamos profundos na verdade, na palavra, na sua doutrina para isso, para que nós não tenhamos engano em nosso meio. Nós temos aí alguns falsos mestres. Quando eu falo de falsos mestres na nação, talvez os nossos olhos saltem mais. Por quê? Porque tem muitos falsos ministros, muitas pessoas que dizem falar a verdade, mas que nós sabemos que não é bíblico, não é escritural, não é verdadeiro, não é palavra de Deus. E eu não vou citar nomes aqui, eu cito nomes frequentemente de alguns deles aqui, mas se você parar para ouvir esses homens, sua vida vai entrar debaixo de um nível de engano profundo, você vai entrar em níveis de heresias profundos, e você vai dar liberdade para que espíritos da parte das trevas atuem na sua vida, atuem na sua mente e provavelmente destruam a sua vida. Então, por isso que é tão importante, é fundamental nós termos mestres verdadeiros, ativados e profundos na palavra, na igreja de Jesus. Eu vou te dar mais um minutinho para você convidar pessoas. Pega o aviãozinho aí, pega o aviãozinho que tem aí e envia para algumas pessoas para a gente orar e começarmos a live de hoje, né? Eu creio que vai ser um período sobrenatural de esclarecimento e eu creio que vai ser bênção na sua vida, que Deus ative o dom de mestre em mim nessa noite para ensinar você com propriedade, com profundidade e com verdade. Que você saia daqui extremamente edificado nessa noite. Enquanto você envia o convite para seus amigos, vamos orar, né? Pai, em nome de Jesus, queremos pedir que sua presença se manifeste aqui nessa live, nessa noite, que o ambiente onde eu estou seja preenchido pela sua glória, que o ambiente onde meus irmãos estão sejam preenchidos pela sua glória, Senhor, e que nós sejamos inundados e imergidos em sua presença. Que sua presença se manifeste aqui, que sua presença se manifeste onde meus irmãos estão,
Que o Senhor governe essa live, que o Senhor governe tudo que vai ser falado, tudo que vai ser ministrado aqui nessa noite, para que nós sejamos profundamente tocados, edificados e ministrados pelo Senhor. Nós chamamos Jesus, queremos aprender a ser mestre como você é. Nós queremos andar na verdade como você anda, queremos ensinar como você ensina, queremos ministrar como o Senhor ministra, para que vidas sejam verdadeiramente tocadas e impactadas pelo Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Então vamos lá, para a gente começar. Abra sua Bíblia em Lucas 19, 47 e 48. Lucas 19, 47 e 48. Nós vamos usar como referência no nosso ensino sobre mestre o maior mestre de todos, né? O maior mestre de todos, quem é? Yeshua HaMashiach, Jesus, o Cristo de Nazaré. Então este é o maior mestre de todos, esse é o maior pregador de todos. E eu quero usar Jesus como referência porque Jesus é minha referência de mestre, de ensino, de profundidade na palavra. Minha referência é Ele, né? É o nosso amado, o nosso Senhor. Enquanto você abre, enquanto você acha o texto, Lucas 19, 47 e 48, eu quero que você entenda algumas coisas sobre o ministério de mestre. Primeiro, a principal definição do ministério de mestre ele é uma pessoa extremamente apaixonada pelas Escrituras. Uma característica do ministério do mestre ele sempre vai ser, em meio às pessoas que caminham com ele, o mais apaixonado pela palavra. Não é uma questão simplesmente de espiritualidade a mais, é porque faz parte da vocação dele o ensino da palavra, o ensino das Escrituras. E o mestre, ele vem com uma sede maior, ele vem com um intuito maior, com uma vontade maior de se aprofundar na palavra, de mergulhar na palavra, porque é a função dele ensinar. Então não tem como você ensinar aquilo que você não conhece. Você precisa ter profundidade. Então, a primeira coisa que um mestre precisa ser, ele precisa ser profundo nas Escrituras, ele precisa ser profundo na verdade, porque ele não vai ensinar a vontade dele, ele não vai ensinar o que ele acha, ele não vai ensinar a filosofia. A função do mestre na terra é ensinar a palavra de Deus e estar fundamentado na doutrina de Deus. Como eu disse, existe uma diferença entre doutrina dos homens e doutrina de Deus. Qual é a doutrina de Deus? A doutrina de Deus é a sua palavra, são as Escrituras, é a palavra de Deus. Esta é a doutrina de Deus. E o mestre precisa ser profundo nisso para entender o que é aplicável, o que não é aplicável, o que é contexto histórico, o que é contexto atual, o que é ensino, o que é doutrina, o que é revelação, o que é doutrina. Nós precisamos saber diferenciar. E quando você vai ouvir um mestre falar, além da profundidade nas Escrituras, o mestre dele tem uma habilidade sobrenatural dada pelo Espírito de Deus de captar a atenção das pessoas. Então o mestre, ele cativa com o ensino, ele cativa com uma profundidade na palavra, ele cativa não com a forma de falar. Não é que ele é um cara, como eu poderia dizer, popular, não é que ele é um cara carismático, não. O mestre, ele é alguém tão profundo nas Escrituras que ele consegue captar sua atenção e levar você para dentro do texto, que é isso que Jesus fazia com as pessoas. Ele trazia para as pessoas uma compreensão tão profunda do texto, tão diferente do texto do que todo mundo que estava ali, que explicava. Você vê que as pessoas falavam que Jesus ensinava de maneira diferente. Então o ensino de Jesus era diferente. Havia uma doutrina que era uma doutrina de Deus, uma doutrina verdadeira, uma doutrina profunda. Então você precisa entender que não é só habilidade de falar, é uma profundidade, é um dom dado pelo Senhor para que haja uma profundidade tão grande nas Escrituras. E uma segunda habilidade que o mestre vai ter, além da capacidade sobrenatural de ensinar, e não quer dizer que toda pessoa que ensine seja mestre, porque existe o dom de ensinar. Então tem certos tipos de pessoas que têm dom de ensinar, mas ele não é mestre. Mas o mestre, ele vai ter uma capacidade de ensinar diferenciada das outras pessoas que caminham no corpo de Cristo. A capacidade de ensino dele é diferenciada, é além do que os outros irmãos possuem. Ou seja, como um profeta tem uma capacidade de discernimento mais ativada, assim como o evangelista tem uma facilidade maior para acessar pessoas e para se socializar e evangelizar, o mestre vai ter uma capacidade de ensino sobrenatural dada pela parte de Deus para que ele alcance pessoas como ensino.
ele tem uma capacidade para trazer a pessoa para dentro do texto. E uma segunda habilidade que Deus dá para o mestre, ele tem uma capacidade sobrenatural de compreensão das Escrituras. Ele não só tem uma capacidade de ensino, mas ele tem uma capacidade de compreender as Escrituras de maneira diferente. O mestre, ele é aquele que ele olha para a Bíblia e ele consegue conectar coisas que a mente e o espírito de ninguém conseguem captar. Por quê? Porque ele tem essa habilidade sobrenatural dada pelo Espírito de Deus. Então ele vai olhar para a Escritura e ele vai conseguir captar na Escritura as coisas que outras pessoas não captam. Ele vai conseguir enxergar na Bíblia aquilo que outras pessoas não enxergam. Assim era com Jesus, ele enxergava nas Escrituras aquilo que ninguém enxergava. Ele conseguia ver além do texto. O mestre é alguém que ele olha o texto e ele consegue enxergar por dentro do texto. Ele consegue enxergar o texto de uma maneira de compreensão mais profunda. Ele consegue conectar textos. Ele consegue ir a outros textos e juntar. Eu acho incrível isso no dom de mestre. Por ser profeta, ok? Deus me abençoou também com o dom de mestre. Então eu tenho uma facilidade para ensinar. E além da facilidade para ensinar, eu tenho uma facilidade para compreender as Escrituras. É fora do comum isso. O cara que me treinou no profético e no mestre, o profeta Valdomiro, profeta da Igreja Batista Nova Sião, mudou minha vida a caminhar com ele. É um dos maiores profetas que eu já conheci em minha vida. E Valdomiro era um mestre natural. E quem aqui já ouviu Valdomiro pregar sabe o quanto era delicioso ouvir Valdomiro pregar. Era uma das coisas mais incríveis que eu já vi na minha vida. Hoje ele infelizmente não está mais exercendo o ministério por questões de saúde. Nós oramos pela cura, pela restauração, liberamos uma palavra de cura e restauração sobre a vida do profeta Valdomiro aqui, inclusive em nome de Jesus. Mas era uma das coisas mais deliciosas da terra, ouvir Valdomiro ensinar. A profundidade no hebraico, a compreensão dos textos. E um terceiro ponto, e este aqui, ok? Uma capacidade sobrenatural para ensinar, uma capacidade sobrenatural para compreender as Escrituras e enxergar além do texto. E é algo que é uma capacidade dada por Deus para o profeta, para o mestre, mas ele precisa tomar muito cuidado com essa terceira característica. Ele tem uma paixão por conhecimento. Ele tem uma paixão por estudar, por ir além. O mestre é alguém que ele gasta facilmente muito tempo com livros, muito tempo com a palavra. O mestre é alguém que ele tem uma habilidade, uma fome natural por leitura, por conhecimento. E isto é uma habilidade dada por Deus e é sobrenatural. Ele vai além do que as outras pessoas vão. Eu vejo o Leandro Vieira e ele fala de quantos livros ele lê, de quanta profundidade ele consegue ter lendo textos e tudo mais. São profetas que valorizam muito o conhecimento, são pessoas que valorizam muito o conhecimento, mas ao mesmo tempo isto é um risco, porque o que é a habilidade do mestre, o diabo, anota isso por favor, o diabo sempre tenta te pegar no seu ponto forte. A gente aprendeu que o diabo nos pega no nosso ponto fraco, né? Isso é notável já, é sabido por todos. Mas o diabo sempre tenta nos pegar no nosso ponto forte. Ele sempre tenta pegar a gente onde a gente acha que a gente nunca vai cair, onde a gente acha que a gente nunca vai falar. E um grande pecado dos mestres é se apaixonar pelo conhecimento de maneira tão grande que você deixa a intimidade. E aqui fica um alerta para vocês que são mestres ou você que tem uma chamada de mestre. O seu nível de conhecimento e de profundidade nunca pode superar o seu nível de intimidade. O seu nível de conhecimento e de profundidade nunca pode superar o seu nível de intimidade. É necessário que haja no mestre um equilíbrio entre a revelação e a profundidade nas Escrituras, entre a revelação e a doutrina, entre o rema, que é a palavra revelada, e o conhecimento teológico e escritural. Então, muitas vezes nós temos conhecimento teológico, nós temos profundidade teológica. Eu abri aqui minha biblioteca para vocês, eu tenho aqui de Mike Murdock, a John Stott, a John MacArthur, a Eugene Peterson, a Jonathan Edwards, a Heber Rodrigues, a Tel Hayashi, a Tommy Tinney, ao apóstolo Edilson, Mergulhados na Presença, comprem esse livro, a Dan Duque. Eu tenho uma biblioteca muito extensa porque eu gosto de ler diversas linhas teológicas, até porque isso gerou um ponto de equilíbrio dentro de mim. Eu estava conversando com um pastor, amigo meu, esse final de semana, e eu falei, cara, eu consigo ler hoje qualquer tipo de livro, de qualquer linha teológica, absorver o que é bom, jogar fora o que eu sei que não é verdade, o que eu sei que não é palavra de Deus, e permanecer somente com aquilo que é palavra.
Então, há uma natureza sobrenatural no mestre, há uma vontade sobrenatural de adquirir conhecimento e de se aprofundar nesse conhecimento. Mas é necessário que você, mestre, entenda: o seu nível de profundidade de conhecimento nunca pode superar o seu nível de intimidade com Jesus. Até porque esta aqui é a grande chave do ministério do mestre, e eu quero que você anote isso aí. Conhecimento no hebraico, ele não tem a ver com adquirir conhecimento intelectual. Conhecimento no hebraico, ele tem a ver com relacionamento íntimo. Então entenda isso: conhecimento, a definição da palavra conhecimento no hebraico Isaac conheceu Rebeca. Quando se fala de conhecimento no hebraico, está se falando de um nível de relacionamento íntimo e profundo. Então não está se falando de conhecimento intelectual, não está se falando de conhecimento adquirido através de leitura, não. Quando se fala de conhecimento do hebraico, está se falando de profundidade de relacionamento, a nível tão profundo que você conhece aquela pessoa numa dimensão que nenhuma outra pessoa conhece. Então o mestre, ele tem que ter esse tipo de conhecimento. Um conhecimento não fundamentado somente em intelectualidade, mas fundamentado numa revelação genuína de quem é Jesus. Não há nada mais poderoso, não há nada mais efetivo no ministério do mestre que ele conseguir transmitir quem Jesus é de verdade. Então entenda isso: conhecimento não tem a ver, na língua hebraica, na palavra, nas escrituras, sempre que a palavra falar de conhecer a Deus, ela não está falando de conhecimento intelectual, ela está falando de conhecimento de profundidade e revelação de quem é Deus, relacionamento íntimo. Eu me relaciono há 7 anos com minha noiva, vamos nos casar agora em abril, e o conhecimento que nós temos um do outro é muito profundo. Eu sei do que ela gosta, eu sei do que ela não gosta, eu sei o que alegra ela, eu sei o que entristece ela, eu sei quando eu falo com ela do tom de voz dela, se ela tá bem, se ela tá estressada, se ela tá com raiva, se ela tá chateada. Eu conheço ela, no mínimo, eu creio que 90% do que Naila eu creio que eu já conheço, né? Por quê? Porque hoje eu reconheço ela pelo tom de voz. Então isso é conhecimento, né? Isso é profundidade em relacionamento. Então você precisa ter esse nível de conhecimento. Quando Deus fala que o mestre deve transmitir conhecimento e revelação, ele está falando disso, de relacionamento profundo, de conhecimento fundamentado em revelação e relacionamento. Por quê? Porque nada melhor para me falar sobre alguém que eu conheço profundo. Então você pode estudar sobre o presidente dos Estados Unidos. Por exemplo, eu sou um fã assumido de Gregory McNulty. Fui ministrado a vida toda por ele, fui edificado a vida toda pelo mistério de Gregório, passei horas orando com áudios de ministrações dele e sendo ensinado e ministrado pela vida dele, mas eu nunca conheci Gregório pessoalmente. Eu não sei quem é Gregório pessoalmente, eu conheço a história dele e eu sei do quanto tempo ele demorou para ser ungido, quanto tempo o Leonard Ravenhill ficou orando por ele, e eu tenho um conhecimento, sobre a pessoa de Gregory McNulty, que é profundo. Algumas pessoas que eu converso não tem, porque eu fui tocado pela vida daquele cara e eu conheço a história dele. Mas eu conheço a história de Gregório. Eu não conheci Gregório. Eu não estive com ele pessoalmente. Eu não me relacionei com ele pessoalmente. Então, tenha a percepção disso. É diferente eu conhecer a história do que eu conhecer a pessoa. Você pode conhecer a história de Jesus e não conhecer a pessoa de Jesus. E o mestre, ele tem a obrigação de transmitir a pessoa de Jesus e não somente a história dele, ok? Estamos entendidos? Transmitam um conhecimento fundamentado em revelação e não em intelectualidade, ok? Seja um intelectual. Eu vi uma frase de Paul Washer que foi uma coisa que incendiou meu coração, animou muito meu coração, em que ele diz o seguinte: ele fala assim: nós precisamos de eruditos, mas de eruditos que queimem. Nós precisamos de homens profundos na palavra, mas profundos na palavra que estejam queimando por Jesus, que o coração esteja em chamas. Então nós precisamos de pessoas intelectuais, mas intelectuais que tenham revelação e não intelectuais que tenham somente conhecimento intelectual. É neste ponto que nós entendemos que a letra mata, onde o conhecimento é só intelectual e não tem revelação, não tem rema de Deus. É nesse ponto que o conhecimento mata. Porque, entenda uma coisa, conhecimento no hebraico é profundidade, conhecimento profundo daquela pessoa. Conhecimento no grego é só intelectualidade.
você pode ter uma revelação de quem Deus é grega, ou seja, só intelectual e não profundidade. Não conheça somente a história de Jesus, conheça a pessoa dele. E esse é um grande perigo, todo mestre corre o perigo de conhecer somente Deus intelectualmente e não conhecê-lo profundamente através de relacionamento, ok? Então, abriu Lucas 19, vamos ler aqui, 47 e 48. E ensinava diariamente no templo os principais sacerdotes e escribas e do povo. Peraí, eu li errado, embolei tudo aqui agora. E ele ensinava diariamente no templo, mas os principais sacerdotes, os escribas e os principais do povo procuravam destruí-lo e não encontravam como fazê-lo, porque todo o povo ficava muito atento ao ouvi-lo. Presta atenção, o mestre ele tem uma capacidade sobrenatural de captar a mente das pessoas, e eu quero que você entenda isso aqui é muito fundamental no ministério do mestre. Quem já viu um mestre ensinando, você ficou tão captado pelo cara que você podia ouvir ele pregar 10 horas tranquilamente. O mestre é alguém que você consegue ouvir durante horas pregando. Eu tenho algumas pessoas na nação, Leandro Vieira é um deles, que se ele pregar 10 horas, eu sento 10 horas e fico escutando ele tranquilamente, porque ele é muito profundo em palavra, muito profundo em doutrina e muito profundo em revelação. E um mestre precisa ser profundo nisso, profundo em palavra, profundo em doutrina e profundo em revelação. Profundo em palavra, profundo em doutrina e profundo em revelação, né? Então, todo dia Jesus estava ali no templo ensinando. E ele está me ensinando de maneira tão profunda. Tem versículos que falam que o povo era dominado pela fala de Jesus. Ou seja, ele estava ensinando com tanta propriedade, com tanta autoridade, com tanta profundidade, que as pessoas foram captadas de maneira tão profunda por ele, que eles estavam dominados por tudo aquilo que Jesus estava falando. Eu me lembro da história da igreja de um cara chamado George Whitefield. Se você não conhece, você precisa conhecer George Whitefield. E ele era um mestre profundo, muito profundo. E além de profundo, ele era muito teatral nas pregações dele. Então, ele era evangelista e mestre, e no momento ele está pregando, narra no momento que ele está pregando no barco, e ele começa a descrever como se aquele barco estivesse afundando e aquelas pessoas precisavam se salvar e Jesus fosse o único meio de salvação, a única boia naquele ambiente. E ele é tão profundo no ensino dele que chega um determinado momento que das pessoas que está no barco, ela está tão cativada pela pregação que ela começa a pensar que o barco está afundando de verdade. E ele entra em desespero de verdade, ele fica preocupado de verdade, e ele começa a gritar para os botes, aquela coisa toda, e as pessoas acalmam ele. Não, é só uma história, o barco ainda não está afundando, né? Não fisicamente, mas espiritualmente eles precisavam de uma boia para salvá-los, que era Jesus. Então o mestre ele vai ter essa habilidade sobrenatural de captar a mente, o coração e o espírito das pessoas. É uma habilidade que o mestre vai ter que é exclusiva, e isso é acima dos outros, ok? O pastor vai ter uma habilidade de ensino, até porque assim é necessário para o ministério que haja habilidade de ensino. Fala lá em Timóteo, capítulo 3, né? Precisa saber ensinar, precisa ser apto no ensino. Então, não tem como exercer ministério, porque a vocação de todo mundo é pregar. Todo mundo precisa ter um pouquinho de um mestre dentro de si para ser profundo na revelação e no conhecimento de quem é Jesus. O termo deriva-se do grego diáskalos, que significa instrutor, doutor ou mestre. Eu quero que você preste atenção nessas três revelações. Instrutor, alguém que instrui, alguém que norteia a andar por um caminho e não cometer erros e equívocos nessa caminhada. Quando nós falamos de instrutor, eu lembro muito facilmente de instrutores de autoescola. O que é que ele faz? Ele passa para você um conhecimento determinado sobre leis, regras e circunstâncias para que você não coloque sua vida em risco andando de maneira irresponsável e para que você não fira a vida de outras pessoas e para que você não seja um perigo para a vida de outras pessoas. Uma das funções do mestre é nos instruir na palavra para que nós vivamos de maneira tão profunda, tão reta, alinhado à lei de Deus, assim como nós precisamos andar alinhados às leis de trânsito, alinhados aos mandamentos de Deus. Para quê? Para que nós não sejamos um perigo para nós e para que nós não sejamos um perigo da igreja. Preste atenção, a Bíblia nos alerta muito mais vezes sobre o perigo dos falsos mestres do que sobre o perigo dos demônios. A Bíblia nos alerta muito mais vezes, eu não sei a quantidade específica, mas se vocês quiserem eu pesquiso e coloco aqui amanhã, coloco aqui a quantidade. A Bíblia nos alerta muito mais vezes sobre o perigo dos falsos mestres do que o perigo dos demônios. Porque é muito mais perigoso você ouvir um falso mestre e você andar por um caminho equivocado, porque você não vai ser um perigo só para si, você vai ser um perigo para todo mundo que caminha ao seu redor, porque a gente exala aquilo que a gente conhece, a gente exala aquilo que a gente entende, então você vai exalar um conhecimento fundamentado em engano. No início da live eu falei, a primeira coisa que o diabo fez foi contar uma heresia.
O diabo, ele não enganou Eva e Adão com uma coisa que eles nunca tinham ouvido. Ele distorceu algo que Deus havia falado. Então, o primeiro falso mestre é o diabo. E é por isso que nós precisamos entender a profundidade e a seriedade do ministério do mestre, porque ele arranca o engano de dentro da igreja. Essa é a função do mestre, arrancar o engano e trazer luz à verdade. Então ele é um instrutor, alguém que nos instrui a andar debaixo da lei de Deus, dos mandamentos de Deus, para que nós não sejamos um perigo para nós e para a sociedade, para as pessoas e para a igreja que está ao nosso redor. Porque sempre que nós andamos em engano, nós não somos um perigo só para nós, nós somos um perigo para todo mundo que está ao nosso redor. Ele é um doutor. O que é alguém que tem doutorado? Alguém que instrui com autoridade. Alguém que instrui porque tem profundidade em determinado conhecimento. Alguém que instrui porque conquistou patentes para poder instruir. E eis aqui uma função importante do ministério do mestre. Você não ensina com autoridade repetindo o discurso dos outros. Você ensina com autoridade, tendo profundidade e conhecimento em quem é Jesus e na palavra dele. Então não se construi autoridade, conhecimento e profundidade e revelação da noite para o dia. Você constrói isso ao longo de uma caminhada. As coisas que eu ensino hoje para vocês e que eu ensino para meus discípulos e que eu ensino para as pessoas que caminham comigo são fundamentadas em 14 anos de história em caminhada com Jesus. Esse conhecimento não nasceu da noite para o dia, essa autoridade não nasceu da noite para o dia, o que eu carrego não nasceu da noite para o dia, ele foi construído. Houve um tempo de estudo, houve um tempo de formação para que eu chegasse na plataforma que eu estou hoje. Eu ainda tenho muito que crescer, ainda tenho muito que galgar em Deus, ainda tenho muita revelação para ter, ainda tenho muito conhecimento e profundidade para ter no Senhor, mas o que eu conquistei até hoje foi conquistado em 14 anos de caminhada com Jesus, ou seja, 14 anos na faculdade do Espírito. Para você ser um doutor em Deus, você não adquire isso da noite para o dia, você não se torna um mestre da noite por dia, você não se torna alguém com autoridade e profundidade para ensinar da noite para o dia. Não é corona. Jesus. Então você não se torna alguém com autoridade para ensinar e ministrar da noite para o dia. É necessário uma caminhada, e uma caminhada de um determinado tempo. Jesus dos crentes. Saco de uma poeira aqui em algum lugar. Isso é minha alergia à poeira falando. Então preste atenção. Quando é que você se torna um doutor, humanamente falando? E a palavra original para doutor no grego tem a ver com isso. Instrutor e doutor. Mestre tem a ver com instrutor e doutor. Como você se torna um doutor humanamente falando? São anos de faculdade, anos de estudo, anos de conhecimento determinado naquela área para que você se torne um doutor e tenha autoridade para ensinar. Você não se torna um mestre para o corpo de Cristo da noite para o dia. É necessário que você tenha experiência, é necessário que você tenha profundidade e é necessário que você tenha revelação. Alceli falou saúde, amém, Alceli, eu recebo em nome de Jesus. Mas é alguma poeirinha que eu mexi aqui no quarto, subiu alguma poeirinha, né? A alergia começa a falar. Você que é alergia porque o olho começa a coçar também, né? O rosto começa a coçar. Então ninguém se torna doutor da noite para o dia. É necessário uma caminhada para que você se torne um mestre em Deus, para que você tenha autoridade em Deus para ensinar. Lembra, não basta ensinar, você precisa ter autoridade no ensino. Existe uma diferença entre Jesus e os fariseus. Eles ensinavam basicamente a mesma coisa, mas Jesus tinha autoridade para ensinar e os fariseus não. Em um determinado momento, se não me engano, em Lucas 23, em Mateus 23, Jesus fala assim: ouça o que eles falam. O que os fariseus estão falando é verdade. Só não viva como eles vivem. Lucas 23, se eu não me engano, Jesus fala isso. Ele fala: você pode até ouvir o que eles falam, você só não pode viver da maneira que eles vivem. Então preste atenção. Eles eram mestres, mas eles não tinham autoridade porque eles não tinham vida prática daquilo que eles estavam ensinando. A autoridade de verdade só vem com caminhada, revelação, profundidade e conhecimento de quem Deus é de verdade. E a terceira palavra, mestre, ok? Instrutor, doutor ou mestre. O termo é aplicado a Jesus, ok? Jesus é chamado de mestre com essa mesma palavra no grego, em vários textos. Ele é chamado em Mateus 8, 19, Mateus 12, 38, Mateus 17, 24, Marcos 5, 35,
Marcos 14:14, João 11:28, aos mestres da lei é referido em Mateus 9:11, Mateus 10:24, Lucas 2:46, Lucas 6:40, João 3:10, a João Batista, que é referido como mestre em Lucas 3:12, e o apóstolo Paulo é referido como mestre em 1 Timóteo 2, versículo 7. A função primordial dos mestres é apontar para as Escrituras, apontar para a verdade. Primeira função essencial do mestre no corpo de Jesus, fora essas que eu já falei, é arrancar toda a mentira da igreja, pregar a verdade, anunciar a verdade para fundamentar a igreja na verdade. Ele é sempre o mais apaixonado de todos os 5 ministérios pela palavra, é aquele cara que vai gastar muitas horas na Bíblia. Ele é extremamente escritural. O mestre é aquele que você vai falar uma coisa com ele, ele vai perguntar assim, aonde está isso na Bíblia? O mestre sempre vai ser o mais bereano de todos. E é isso que nós precisamos ter como referência, ok? Nós precisamos ser bereanos. Paulo fala lá em Lucas fala em Atos 17, versículo 17, que os bereanos eram mais excelentes nas escrituras, eram mais excelentes como cristãos, porque eles estavam procurando saber se aquilo que as pessoas estavam falando, que Paulo estava pregando, era verdade. Então nós precisamos ser bereanos, e um mestre vai ser sempre aquele que procura fundamento escritural, fundamento bíblico para tudo aquilo que estava sendo falado. E ele não está errado, ele não está equivocado. Nós cristãos deveríamos ser assim, procurar fundamento na palavra para tudo aquilo que nós escutamos, ok? As escrituras declaram em 1 Timóteo 1,15 que o alvo da instrução cristã ou mandamento é a caridade de um coração puro, de uma boa consciência, de uma fé não fingida. Logo, a evidência da aprendizagem cristã não é simplesmente aquilo que a pessoa sabe, mas como ela vive, a manifestação da sua vida, do seu amor, da pureza, da fé e da piedade. Entenda algo. O que faz uma pessoa realmente ter autoridade em Deus não é o que ela sabe, é o que ela pratica. E é por isso que o mestre, ele tem que ser alguém que tem caminhada, experiência, profundidade e revelação. Ele tem vida prática, de cristianismo há muito tempo. Por quê? Porque você não conhece as coisas no cristianismo pela teoria, você conhece pela prática. Não adianta querer ensinar aquilo que eu não tenho vivência, ninguém vai dar ouvidos para mim. As pessoas só me dão ouvidos quando eu tenho autoridade, e a autoridade só é construída com vida prática. Então entenda isso, se você quer ser um mestre na palavra, você vai gastar a sua vida primeiro anos estudando e praticando, se aprofundando na palavra e tendo vida prática, se aprofundando na palavra e tendo profundidade na sua vida pessoal de prática das escrituras, porque os bons mestres, eles não são simplesmente bons ouvintes, eles são bons praticantes. Repetir o discurso de alguém não faz de você uma autoridade naquilo que você está falando. Se você é um papagaio que escutou pregação de Luiz Hermínio e está repetindo, você é simplesmente um papagaio repetindo a voz de alguém. Deus não está procurando ecos. Deus está procurando pessoas que queiram ser vozes. Deus não usa ecos. Deus usa vozes proféticas. E o mestre é uma voz da verdade na igreja. Não seja alguém que fica ouvindo pregaçãozinha dos outros e copiando. Vá para a palavra, vá para as escrituras, se aprofunde e entenda as escrituras, pratica as escrituras para que você possa ensinar as escrituras de maneira precisa. Tem muita coisa que eu li na Bíblia que eu entendia diferente e quando eu fui para a prática eu descobri que era de outra forma. Eu lia e na teoria para mim era uma coisa. Quando eu ia praticar eu descobri que era outra completamente diferente. Então entenda uma coisa, existe uma diferença entre prática e conhecimento. E no conhecimento, na prática, você vai descobrir de verdade o que é conhecimento de verdade. Os mestres são aqueles que têm um dom especial para esclarecer, expor e proclamar a palavra de Deus. Entenda isso aqui. Função do mestre não é simplesmente pregar, é esclarecer aquilo que está sendo pregado. Não adianta eu pregar se o público que está me ouvindo não consegue entender o que eu estou falando. Não adianta eu falar de maneira rebuscada se as pessoas que estão me ouvindo não estão entendendo. Eu conheço algumas pessoas que eles têm muita dificuldade nisso. Eles querem pregar de maneira rebuscada, eles querem pregar de maneira eloquente, eles querem pregar de maneira teologicamente muito bem falada, muito bem instruída, e eles acabam não cumprindo o objetivo do mestre, que é primeiro esclarecer o texto, esclarecer das escrituras, trazer uma compreensão fácil das escrituras. Então, uma frase de C.S. Lewis que eu sou apaixonado, que ele diz assim: Deus
não se faz de poeta diante de uma lavadeira. Ou seja, Deus sempre vai baixar para a nossa dimensão, para nos explicar o que Ele quer explicar, para que nós possamos subir para a dimensão dele. Então não adianta você querer pregar e começar a querer explicar teologicamente. Eu vou pregar, a pessoa vou pregar aqui para vocês, eu começo a falar, queridos, é importante que a sua ortodoxia seja alinhada com a sua ortopraxia, porque sem uma ortodoxia correta, queridos, você não terá uma vida cristã prática. E eu começo a falar linguagem teológica aqui para vocês, e no final, se a única pergunta que vai estar na sua cabeça é: o que é ortodoxia? O que é ortopraxia? Eu preciso esclarecer para você de maneira muito simples, porém profunda, as escrituras. Uma das funções do mestre, uma das características do mestre, ele consegue esclarecer para você aquilo que está sendo ministrado, ele consegue trazer uma compreensão fácil daquele texto. É claro que tem textos que não têm compreensões fáceis, mas ele sempre vai achar um jeito de explicar para você aquela situação da maneira mais simples, mais prática e esclarecedora possível. Não adianta você pregar de maneira rebuscada se o pessoal que está sendo sua audiência não consegue compreender o que você está falando. Isso é uma regra básica de comunicação. Lá ele ensina sobre isso, lá não fala em nada, ela fala muito sobre isso. Uma das coisas que ele ensina na comunicação é: sempre que você for fazer um texto, você precisa falar ele para sua avó. E se a sua avó conseguir compreender aquilo que você está falando, é porque o seu texto está bom. Então não adianta eu querer falar de maneira elitista e de maneira teologicamente elitista se o meu público não vai estar sendo alcançado pelo que está falando. Uma das habilidades do mestre é explicar o inexplicável. Anote isso. O mestre, ele consegue explicar o inexplicável de maneira que você consegue compreender o incompreensível. O mestre, ele consegue explicar o inexplicável de maneira que você consegue compreender de maneira clara aquilo que ele está ensinando. Você vai compreender o incompreensível. Um mestre consegue explicar para você o inexplicável e fazer você compreender o incompreensível. Por quê? Porque ele vai trazer você para o nível de profundidade de conhecimento e de revelação que ele tem. Esclarecer, expor. Eis aqui uma grande coisa que nós precisamos aprender, e isso é uma coisa fundamental dos mestres. O mestre, ele não tem uma opinião, ele expõe uma opinião. E qual é essa opinião que ele expõe? Ele expõe a palavra de Deus, ele expõe a opinião de Deus. Nós não somos chamados para expor nossa opinião sobre determinados assuntos. De vez em quando eu converso com algumas pessoas e elas começam a me dar a opinião delas, aí eu pergunto assim, sim, mas o que a palavra fala? Aí a pessoa olha para mim assim, o que a Bíblia fala? Aí eu não tenho que perdoar, mas o que a Bíblia fala? A Bíblia fala que é 70 vezes 7. A Bíblia fala que eu tenho que ir do outro lado. A Bíblia fala que se eu não quiser perdoar, eu vou para o inferno. Porque a Bíblia diz que se eu não perdoar, eu não serei perdoado. Então o mestre, ele não é chamado para expor a opinião dele. Ele é chamado para expor as escrituras. E é por isso que ele tem que ter uma vida de devoção e de conhecimento profundo da palavra. Por quê? Porque ele não está aqui na terra para expor a opinião dele, ele não está aqui para mostrar que ele é o mais inteligente, ele não está aqui para mostrar que ele é o mais capacitado, ele está aqui para expor a palavra de Deus. Há um tipo de pregação que eu sou apaixonado por ela, e eu uso esse método de pregação nas minhas pregações. Ele é um método de pregação presbiteriano, ok? Que basicamente seria uma linha tradicional, mas para mim ele é o melhor de todos os métodos de pregação, que é chamado de pregação expositiva. É uma pregação onde você conhece o texto, onde você se aprofunda no texto, entende o texto, entende o que realmente o texto quer explicar, e aí você expõe o texto para aquelas pessoas. Essa é a função do mestre: conhecer o texto, se aprofundar no texto, entender o texto e expor o texto, contextualizar o texto, explicar o texto para aquelas pessoas que estão ali. Essa é a função do mestre e precisa ser uma minha e sua função. E aqui nós entramos em, mas eu não sou mestre, eu não quero ensinar, eu não quero pregar a palavra. Você é chamado como discípulo de Jesus para pregar e de pregar o evangelho a toda criatura. É uma obrigação sua pregar, não é uma opção pregar. Você tem que pregar o evangelho, é uma obrigação sua, mas você precisa compreender as escrituras de maneira precisa. Teve muito texto que eu li há anos atrás e que eu compreendia de maneira equivocada, e que hoje, por estar lendo e insistindo na busca pela palavra, na leitura das escrituras, eu entendi aquele texto de maneira muito mais profunda. E naquela época eu não entendi o que o texto queria falar de verdade. Eu não quis entender o que Deus estava falando através daquele texto. Eu tinha uma opinião própria, eu joguei minha opinião própria em cima do texto e pronto. Usei aquilo ali naquela época. Depois que você amadurece,
você descobre que muito do que você falou precisa ser corrigido teologicamente e biblicamente falando. Então teve coisas que eu já preguei no passado, bem no passado, e que não eram tão escriturais e que depois eu parei para analisar. Eu falei, cara, eu falei uma besteira quando eu falei aquilo ali. Não tive a oportunidade de me redimir em algumas circunstâncias. Quando eu tive, eu me redimi, né? Corrigi o que eu falei de maneira equivocada. Então entenda isso. Expor a palavra de Deus é uma das principais funções do ministério do mestre. Não dar a opinião dele, não mostrar o conhecimento dele, não mostrar a intelectualidade dele. Simplesmente expor as escrituras, expor a palavra de Deus. Proclamar a palavra de Deus, a fim de quê? De edificar o corpo de Cristo. Então entenda, tem um fundamento nisso, nós falamos isso lá nos 5 ministérios, quando na live sobre chamado vocação, que existe um principal propósito nessa questão de você entender qual é o seu chamado, qual é a sua vocação, qual é o propósito dele. Qual é o propósito do mestre pregar tão bem, ter essa facilidade de compreender as escrituras, ter essa fome por conhecimento? Não é para que ele seja o cara mais intelectual do corpo de Cristo, não. É para que ele consiga proclamar o evangelho e edificar o corpo de Cristo. Então entenda uma coisa, tudo isso é dado para o mestre para que ele possa simplesmente expor a sã doutrina, expor o evangelho de Jesus, expor a palavra de Deus, ensinar a palavra de Deus. A gente vê muito Paulo falando isso a Timóteo e a Tito, falando, insisto a vocês que preguem a sã doutrina a tempo e a fora de tempo, ou seja, não importa o quanto que as pessoas estão mudando, pregue a palavra, não importa o quanto que as pessoas estão querendo ouvir outra coisa, pregue a palavra, insista na palavra, ministre a palavra. Você vê Paulo insistindo com Timóteo e Tito, que eram pastores e mestres, que ele havia insistido, que ele havia colocado na igreja como ministros, e ele vê você vê ele insistindo o tempo todo. Ensine a sã doutrina, ministre a sã doutrina. O mestre é aquele cara que todo mundo ao redor dele vai mudar de opinião, e ele vai estar fundamentado nas escrituras. Todo mundo pode mudar. Ele sempre vai ser o cara que tem que estar pegando a Bíblia, a sã doutrina e a verdade de Deus. A importância do mestre, primeira coisa, ensinar a verdade, expor o evangelho e proclamar o evangelho de Cristo. Segundo, confrontar os falsos mestres e as falsas doutrinas. A gente vê Paulo falando em vários momentos para que nós não sejamos mais meninos levados por todo o vento de doutrina. Então entenda uma coisa, uma pessoa sóbria e madura é uma pessoa que é constante e firme em Deus, que não é levada por qualquer coisa que escuta, que não é levada por qualquer coisa que ministram, que não é levada por qualquer coisa que ela ouve as pessoas falando, não. Ele sempre é aquele que vai checar nas escrituras se aquilo que está falando é verdade. Eu já vi muita pregação com muita heresia. Eu já sentado no banco, já ouvi muita pessoa falando muita besteira, e quando você olhava para a Bíblia não tinha nada a ver o que estava na Bíblia com o que aquela pessoa estava pregando. Você me pergunta, Ian, você recebeu? Não. Eu estava no culto, eu ouvi a palavra, eu retive o que foi bom, o que não foi bom eu joguei fora. Mas se eu não tivesse profundidade nas escrituras, talvez eu tivesse abraçado aquilo, talvez eu tivesse aceitado aquilo, e talvez eu tivesse começado a viver em cima daquilo, e como aquilo não era Bíblia, não ia ter resultado em minha vida. Deus não tem compromisso com o que você quer praticar. Deus tem compromisso se você pratica a palavra dele. Então, uma das funções do mestre vai ser denunciar as falsas doutrinas e os falsos mestres, porque quando você denuncia uma falsa doutrina, automaticamente você vai denunciar quem ensina aquilo. Então, a gente tem no Brasil hoje vários adeptos da hipergraça, várias pessoas adeptos do evangelho fácil, do evangelho onde tudo pode, onde tudo é aceitável, onde o amor de Deus supre todas as coisas e nos livra de toda ira e de todo juízo. Mas quando nós lemos a palavra, nós descobrimos que o evangelho não tem nada de oba-oba, e que muito pelo contrário, ele é feito de renúncia e de sacrifício. Jesus nos chamou para uma cruz, para nos segui-lo numa vida de sacrifício. Então você vai entender que a doutrina de verdade, que a palavra de verdade não tem esse evangelho de facilidades, muito pelo contrário, é um evangelho de cruz, é um evangelho de morte do eu, de crucificação do seu eu, da sua vontade e da sua carne, e não de alimentar a sua carne, não de facilitar as coisas da sua carne por causa da graça. Muito pelo contrário, a graça trouxe um nível maior de responsabilidade sobre a sua vida, porque a graça tornou interior o que a lei era exterior. Na lei, se eu fosse pego em adultério, eu era condenado. Na graça, se eu olhei, eu já adulterei. Então entenda, a graça tornou muito mais séria a lei, porque ela trouxe a lei para dentro de nós. Só que na graça você tem algo que na lei você não tinha,
que é o Espírito Santo. E o Espírito Santo te dá poder e autoridade para que você vença o pecado e a iniquidade que as pessoas não tinham no Antigo Testamento. Nós, na Nova Aliança, nós temos. Então temos a graça, que é a lei de Deus que se tornou interior. Ele fala lá em Hebreus 10, que ele escreveu as leis dele nas tábuas do nosso coração. Ou seja, a lei agora se tornou interna. Mas nós temos o Espírito de Deus que nos auxilia, nos fortalece, nos ministra e nos ensina para que nós sejamos obedientes aos mandamentos de Deus. Então, função do mestre no corpo de Cristo: ensinar a verdade e denunciar as falsas doutrinas e expulsar toda falsa doutrina do nosso meio. Aprofundar nas doutrinas de Deus. Não tem como você ensinar o que você não tem profundidade, não tem como você ensinar o que você não conhece com propriedade, com profundidade em Deus, e nunca ir além das Escrituras. Eu não me lembro do versículo, não me lembro aonde está, me escapou a memória agora, mas existe um versículo, se não me engano, em Atos, que ele fala assim: aprenda a nunca ir além das Escrituras. Deixa eu pesquisar esse versículo aqui. Rapidinho. Isso é fundamental. Uma das coisas que eu aprendi na minha vida que geraram uma mudança em mim. Primeira Coríntios 4, versículo 6. Deixa eu abrir aqui. 1 Coríntios 4, versículo 6. Nunca vá além daquilo que está escrito. 1 Coríntios 4. 1 Coríntios 4. Meu Deus, agora o celular resolve dar um bugzinho. 1 Coríntios 4, 6. Irmãos, apliquei essas verdades a mim e a Apolo, por amor de vós, para que por nosso intermédio aprendais a não ir além do que está escrito, de maneira que nenhum de vós encha de orgulho a favor de um e contra o outro. Então aprenda uma coisa: nunca vá além do que está escrito. Se não é bíblico, não é de Deus. Se não está na palavra, não é de Deus. Uma das principais funções do mestre é nos mostrar o que está na palavra, para que nós não caminhemos fora dela, para que nós não andemos fora dela, até porque a palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés. Se você não está caminhando debaixo da palavra, você está caminhando em trevas. Por quê? Porque se a palavra é a lâmpada, significa que ela ilumina os seus caminhos. E se você não caminha debaixo da palavra de Deus, você está andando em trevas, porque seus caminhos não estão iluminados. Então, quando Paulo diz, não vá além do que está escrito, Paulo está dizendo assim: não ande sem um fundamento sobre os seus pés. Não construa a sua casa na terra. Não ande em trevas, porque se para você andar além das Escrituras, você vai até um campo onde Deus não está iluminando os seus caminhos. Mas sempre que você caminhar, você tiver uma palavra de Deus, está fundamentado numa palavra de Deus, aí sim você está andando na luz de Deus. Isso é andar na luz, é andar fundamentado na verdade e na palavra de Deus. Isto é andar na luz de Deus. E é necessário que a gente entenda isso. O mestre vai ter isso de maneira foco no ministério dele, central: ensinar o corpo, doutrinar o corpo, enfatizar a verdade, para que toda falsa doutrina caia por terra. Preste atenção: se nós tivermos mestres alinhados, ativados na igreja, nós não teremos heresias no corpo de Cristo. Nós não teremos pessoas insistindo em viver em heresia. Nós temos a verdade de Deus triunfando, e onde a verdade de Deus triunfa, o corpo de Cristo triunfa, a igreja de Jesus triunfa. A gente vê lá, 1 Timóteo 4, versículo 1, Paulo falando a Timóteo: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e mortos, na sua aparição e no seu reino, que pregues a palavra a tempo e fora de tempo, reprove, repreendas, exorte com toda longanimidade e doutrina. E esse é o tempo que nós estamos vivendo, por isso que os mestres são tão importantes. Porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas conforme as suas próprias concupiscências amontoarão para si mestres, tendo comichão nos ouvidos, desviarão seus ouvidos da verdade, voltando para as fábulas. Tu, porém, vigia em todas as coisas, sofre as aflições e faze a obra de um evangelista. Faz a plena demonstração do teu ministério, porque já estou pronto para ser oferecido no tempo da minha partida. Se há um tempo onde nós precisamos de mestres verdadeiros na igreja de Cristo, se nós precisamos de mestres profundos na palavra, de homens apaixonados pelas Escrituras, que amem a palavra, que exponham a palavra, que preguem a palavra, é nesse tempo que nós estamos vivendo. Porque isso aqui que Paulo fala
em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 1, é uma realidade nos nossos dias. As pessoas estão procurando mestres que preguem aquilo que eles querem pregar, que eles querem ouvir. As pessoas estão procurando mestres que ensinem aquilo que eles querem ouvir. Um evangelho fácil, uma graça barata, uma graça que não muda, uma graça que não transforma. Um evangelho que não gera mudança no ser humano e que por isso não pode ser efetivo na salvação. Nós estamos num tempo onde nós temos pessoas procurando mestres que pregam aquilo que lhes agradam. E é por isso que é fundamental nesse tempo que mestres, homens de Deus profundos e apaixonados pela palavra se levantem para anunciar o evangelho de Cristo seguindo aquilo que Paulo está falando aqui. Se você é mestre, há uma palavra de Deus para você hoje. 1 Timóteo 4. Leia isso, medite nisso, estude isso e entenda isso. Por quê? Porque é algo que Deus quer que a gente faça nesse tempo. Pregue a palavra, insista a tempo e fora de tempo. Reprove, repreenda, exorte com toda longanimidade e doutrina. Isso aqui vai ser uma característica do mestre. Ele sempre vai repreender, reprovar e exortar, porque ele precisa repreender as falsas doutrinas, ele precisa reprovar as falsas doutrinas para que a verdade de Deus triunfe, e ele precisa exortar para que a gente ande no caminho da verdade e no caminho alinhado e fundamentado na palavra de Deus. Se você é mestre, há uma palavra de Deus para você hoje. Se você é jovem ministro, se você anseia ensinar o evangelho, se você anseia ser alguém profundo em Deus, 1 Timóteo 4. E eu quero deixar um conselho para você. Eu costumo dizer, para a gente fechar, né, a live de hoje, que essas cartas de Timóteo, Paulo escreveu para mim e designou para Timóteo. Falo que Timóteo leu de ousado essas cartas. Não é uma brincadeira minha. Por quê? Porque eu sou um jovem ministro. E essas são cartas a um jovem ministro. Eu gosto muito de ler 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, Filemon, porque são cartas de Paulo a jovens ministros, a pessoas que eram novas na fé e que pregavam o evangelho, né, que eram ministros de Deus. E quando eu vejo Paulo ensinando nessas cartas, eu vejo ele ensinando diretamente para mim. Porque é muito fácil, É fácil se desviar de uma sã doutrina, é fácil não querer ensinar a palavra, é fácil talvez adaptar a mensagem para agradar algumas pessoas. Mas Deus sempre me fez me apegar a esses textos e estar apaixonado por eles, e seguir isso aqui é uma carta ministerial para mim. Eu tenho essa primeira carta, a segunda carta de Timóteo, a carta de Tito, a carta de Filemon, como cartas que Paulo escreveu para mim, e são regras minhas de doutrina e de ministério. Eu caminho ensinando isso aqui, fundamentado nisso aqui. Eu brinco, são cartas a mim que Timóteo leu de ousado. E é necessário que você, mestre, entenda isso. Você precisa abraçar as Escrituras, você precisa abraçar a palavra de Deus. Abrace essas cartas como se fossem suas. Abrace isso como se fossem... deixa eu só ler algo que uma irmã mandou aqui. Você acha que muitos têm se perdido nessa compreensão equivocada e estão impondo a opinião deles, criando doutrinas com bases nessa revelação? Querido, eu acho que tem muita gente que não prega a Bíblia. É simples, tá? Como não tem Bíblia, como não conhece Bíblia, como não entende Bíblia, e muitas vezes por preguiça de leitura, lê um texto, tira fora do contexto, né? As pessoas são preguiçosas espiritualmente falando e não gostam de ler. Eu já li a Bíblia toda 6 vezes, estou partindo para a minha 7ª leitura agora. Eu tinha parado de ler cronologicamente, estava estudando livros específicos da Bíblia, agora eu voltei a ler cronologicamente de novo, então estou indo para a minha 7ª leitura, e é muito pouco. É muito pouco. Se você leu a Bíblia menos de 6 vezes, já é pouco. Para mim, 6 vezes é muito pouco. Eu estou partindo para a 7ª e minha meta é a de um cara chamado George Miller. George Miller leu a Bíblia 200 vezes na vida. 200 vezes. E ele tem um livro com 50 mil orações respondidas. Ou seja, ele era um cara tão alinhado com os céus que praticamente tudo que ele orava, Deus respondia. A igreja anda debaixo de falsas doutrinas hoje por causa de falta de Bíblia. Nós criamos um contexto em que a Bíblia mata, né? A letra mata. Ler Bíblia nunca mata, querido. Ler Bíblia só vai gerar vida em você. Ler Bíblia sempre vai gerar profundidade, vai gerar compreensão certa, compreensão profunda de quem é Deus. Conhecimento é perigoso. Perigoso para quem? Para quem tenta enganar você. Quanto mais conhecimento e profundidade você tiver em Deus, você se torna um risco. Um risco para quem? Para os falsos mestres,
para os falsos profetas e para as pessoas que andam em falsas doutrinas. Então, por que a gente tem muita falsa doutrina hoje? Porque o povo de Deus não lê Bíblia. A Bíblia fala que a gente perece porque nos falta conhecimento. E conhecimento ali fala de profundidade e revelação. Jesus fala para os fariseus: vocês pecam por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Só conhece o poder de Deus quem conhece as Escrituras. Não conhece o poder de Deus quem não conhece as Escrituras. Por quê? Porque a palavra de Deus é fundamento para que Deus faça tudo aquilo que Ele quer fazer em sua vida. Se não tem Bíblia fundamentando a sua vida, não terá sobrenatural, porque Deus não derrama a glória dele em vasos que estão furados e quebrados. E você só é reconstruído por Deus através daquilo que Deus construiu o mundo. Deus construiu o mundo através de quê? Através da sua palavra. Como Deus constrói nossas vidas nele, através da palavra dele. Então, se tem algo que Deus vai construir sua vida, é nisso aqui, na palavra dele. Quanto mais você lê, quanto mais você buscar, quanto mais você se aprofundar nisso aqui, mais Deus vai transformar a sua vida. Porque está escrito: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E você não conhece ouvindo a verdade, ouvindo os outros falar a verdade para você. Não somente assim. Você conhece a verdade, se aprofundando na verdade, indo até a verdade, conhecendo a verdade. Existe uma diferença entre ler a Bíblia e ouvir alguém pregando para você. Quando você lê a Bíblia, é Deus explicando sobre Ele mesmo para você. Quando você ouve alguém pregando, é aquela pessoa explicando sobre Deus para você. Então você tem duas opções: ouvir a Deus pessoalmente, ouvir a Deus através de uma revelação pessoal, ouvindo Deus falar sobre quem Ele é para você mesmo, ou você vai ouvir as pessoas. E eu costumo dizer que não há nada melhor do que ouvir Deus falar sobre Ele mesmo para você. Leia a palavra, se aprofunde na palavra, mergulhe na palavra. As falsas doutrinas caem quando nós conhecemos a verdade. E nós, como filhos de Deus, como ministros de Deus, precisamos conhecer a verdade e se aprofundar na verdade de Deus. Amém? Este é o nosso Profité de hoje. Eu quero orar abençoando a vida de vocês. Os vídeos diários, queridos, eu tinha parado um pouco. Vou voltar essa semana com os vídeos diários, correria do trabalho, final de ano. Sabem como é que é, né? Algumas coisas, nosso relógio das coisas param de funcionar, mas eu já me organizei e amanhã os vídeos diários voltam a acontecer novamente, tá bom? Então Deus abençoe a vida de vocês, um beijo no coração. Eu quero orar e a gente encerrar a live de hoje, amém? Pai, eu te dou graças por esse tempo, por esse momento precioso em sua presença, ouvindo tua palavra, sendo instruído pela sua palavra. Eu peço que o Senhor nos fundamente em ti, Jesus, que nós sejamos conduzidos à fome e sede pela tua palavra, fome e sede pelo Senhor, e que nós nos aprofundemos no Senhor, nos aprofundemos na tua palavra, nos aprofundemos numa revelação genuína de quem você é. Que nós possamos arrancar de nossa vida, que o Senhor arranque de nossa vida todo falso ensino, toda falsa doutrina, e que nós possamos estar submissos ao grande mestre de todos, ao maior mestre de todos, que é Jesus. Que a unção de mestres que estava sobre Jesus seja derramada sobre nós, para que nós vamos ensinar o seu povo e cuidar do seu povo e instruir o seu povo na tua verdade, como Jesus era fiel à tua verdade e à tua palavra. Pai, remove de nosso meio todo engano, toda mentira, e que a sua verdade triunfa e prevaleça em nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe sua vida, um beijo no coração. Eu estou abrindo hoje, para quem quiser, é claro, para quem estiver disponível, tá bom? Porque eu entendo que nem todo mundo consegue usar o Telegram. Então nem todo mundo consegue usar o Telegram. E eu entendo isso, entendo porque é um aplicativo diferente. Eu gosto mais do Telegram, porque o Telegram ele não limita, né? Ele não limita o número de usuários. O Telegram eu posso ter 300 mil pessoas num grupo e no WhatsApp eu posso ter apenas 256. Porém, por causa de vocês e dessas pessoas que não estão conseguindo usar o Telegram, que não estão conseguindo manter contato conosco, né? Nós estamos começando hoje o nosso grupo no WhatsApp do Profiteia. Então, assim que terminar a live, você pode ir aqui na minha bio do Instagram, aqui em cima, tem um link do Linktree e vai ter lá o link do grupo no WhatsApp. Então, você pode ir lá, clicar no link do grupo e você vai automaticamente entrar no grupo do WhatsApp do Profiteia. E lá a gente vai estar colocando nosso material, nossa divulgação. E lá no grupo do WhatsApp vai ter áudios exclusivos e materiais exclusivos que só serão postados lá.
Tem coisa que eu só vou colocar nesse grupo do WhatsApp. Então, se você está assistindo a live e você quer entrar nesse grupo do WhatsApp, terminou a live, vai na minha bio aqui do Instagram, tem o Linktree lá, você clica e vai ter lá grupo do WhatsApp. Você entra no nosso grupo do WhatsApp e você vai estar recebendo material exclusivo lá do Profiteia. Tá bom? Que Deus abençoe a vida de vocês. A gente se vê semana que vem aqui no Profiteia. Semana que vem nós vamos falar sobre o ministério do pastor. Pessoas que têm chamado pastoral aí, fica atento. Semana que vem a gente vai falar sobre isso e vamos nos aprofundar no ministério pastoral para que você compreenda melhor sua vocação, seu chamado e aquilo que Deus anseia fazer através de você. Um beijo no coração. Eu vejo vocês semana que vem aqui no Profiteia, quarta-feira, 10 horas da noite. A gente se vê lá. Um beijo no coração. Deus abençoe a vida de vocês. Eu quero mandar um alô para todo mundo que está aqui. Então, para Claudinha, lá de Guanambi, minha amiga. Beijo, Claudinha, minha sogrinha, Terezinha. Jaque, minha colega de trabalho, lá da Embasa. Eu quero agradecer aqui pela presença de Jaque, pela vida de Mari, né? Mariana Oliveira, Mari é lá de Buri, né? São Paulo. Casinha de Leia, Claudete, né? Lá de Guanambi. Ana Clara, de Guaratinga. É isso mesmo, Clarinha? Você é de Guaratinga, né, Clara? Daiane Lore, Gerúncia, Bruninha de Guanambi, né? Da TV Gospel. Laurinha, Derlana, Selma, Geisa, Zilda e Alceli, lá do Rio de Janeiro, que está aqui com a gente hoje. Então, eu quero mandar um beijo no coração para todos vocês. Deus abençoe a vida de vocês. Obrigado pelo seu tempo aqui. Eu tenho certeza que foi edificante para a sua vida. Se você quiser dar um testemunhozinho para a gente, você pode gravar um videozinho, fazer uma publicação lá no seu Instagram e marcar a gente, que eu vou estar compartilhando aqui o seu testemunho. Eu queria convocar vocês que estão aqui hoje, fazerem um testemunhozinho do que tem sido um Profiteia, o que tem sido Profiteia para você. Tem sido edificante, tem sido bênção, como tem mudado a sua vida. Faz um testemunhozinho lá no seu Instagram e marca a gente para a gente poder estar compartilhando aqui, viu? Clarinha confirmou aí, é de Guaratinga. Manda um beijo para minha apóstola Marlete aí, esse povo lindo, abençoado, saudade de vocês. Passar esse tempo da pandemia aí, eu creio que a gente vai ter um tempo junto fenomenal, tá bom? Deus abençoe a vida de vocês. Um beijo no coração. A gente se vê semana que vem aqui no Profiteia.